Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um planejamento de aula. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um planejamento de aula de robótica do 9º ano. Eu sou o Rodrigo, homem branco, cabelos e olhos castanhos claros. Estou vestindo uma jaqueta de frio da cor preta, a camiseta, uma camisa preta também aqui com umas peças de xadrez nela, na frente, e uma calça bege. Então vamos começar agora com o nosso cronograma, né? Como a gente sabe aqui, nós estamos aqui, ó, no 9º ano, não se confunda aqui com a semana 7, já passamos na semana 7, que foi o ensino médio, agora nós estamos na semana 8, que é o 9º ano aqui, com as aulas 11 e 12, que nós vamos abordar hoje. A semana que vem, a semana 9, vai ser a semana, né, de reprise de avaliação, ok? E aqui nós vamos passar para os nossos objetivos do planejamento de aula, que vamos dar uma lidinha aqui, ó. Que você, professor, nosso objetivo é que você seja capaz de elaborar os planos de aulas das aulas 11 e 12, identificando possíveis desafios e selecionando também estratégias pedagógicas e didáticas alinhadas aos objetivos e conteúdos de aprendizagem a fim de definir as metodologias mais adequadas para a sala de aula, ok? E os objetivos desta aula estão aqui embaixo, pessoal, que é justamente capacitar os professores para utilizar o quê? O Data Logger, né, como ferramenta pedagógica, integrando, né, a programação robótica e análise de dados em projetos interdisciplinares. E também desenvolver aqui habilidades técnicas e didáticas para implementar as atividades práticas com o microbit, conectando, né, os conceitos de robótica com os problemas, né, do nosso cotidiano, ou seja, os problemas reais, certo? E aqui está a nossa capa do material digital, 9º ano, aulas 11 e 12. O título da nossa aula é Estação Meteorológica registrando dados com o Data Logger. Como sempre, nós trazemos para vocês um recorte do escopo sequência de 2025, certo? Aqui embaixo nós temos o link do escopo no repositório para vocês estarem acessando, né? Se quiserem ver o escopo do 9º ano. E trazemos também o slide com os conteúdos e objetivos destas aulas 11 e 12. Certo, pessoal? Então agora, pessoal, já estão preparados para o nosso planejamento, para fazer um bom planejamento? Bom, pessoal, então para começar, a gente já vai aqui no slide para começar do material digital, certo? Que é um slide que vai trazer essa contextualização do que é o Data Logger, suas aplicações e tudo mais, de forma bem sucinta, certo? E aqui o interessante é você ver no slide que tem aqui uma parte que todo mundo escreve, ou seja, uma sinalização para que você, ao explicar o slide, após explicar o slide, fazer a leitura, faça uma pausa e faça com que os alunos eles registrem aquilo que você falou e também aquilo que você possa ter discutido com eles numa roda de conversa, né, para contextualizar o tema, né, e trazer os alunos para a nossa aula de hoje, que vai ser justamente esse registro de dados com o Data Logger, ok? Então, o slide 3, o objetivo central dele é justamente introduzir o conceito de quê? De Data Logger, certo? E a sua aplicação prática, né, em estações meteorológicas e sempre tentando despertar o interesse dos alunos, né, sobre o assunto, trazendo a importância, né, desse monitoramento climático, né, no dia a dia de nossa vida. E aí você vai fazer essa contextualização teórica, certo? Explicando o que é Data Logger, no slide, fazendo a leitura e tudo mais, né? Explique o que é. O papel também no registro de dados, certo? Os dados, principalmente os dados ambientais aqui, no caso, a temperatura e a umidade, e também vai procurar fazer esse engajamento crítico com os alunos, né, perguntando qual que é a importância de você estudar, né, as variações climáticas, né, para justamente estimular essa discussão em grupo. E aí fazer a conexão prática, né, com a prática nossa, justamente para preparar os alunos para as atividades, para a atividade que nós vamos fazer na prática, né, que vai ser com o uso desse sensor DHT11 junto com um microbit, né? E aí você vai mostrar essa relação entre a teoria e a prática, né? Eles vão ver a teoria e vão ter a possibilidade de aplicar tudo isso na prática. E a dica que a gente dá é o que use muitos exemplos aqui, ó. Usa exemplos locais, por exemplo, as enchentes secas na região, né, no seu bairro, e também elabore perguntas provocadoras como esses dados poderiam ajudar, né? Como fazer o registro desses dados pode ajudar a nossa escola ou o nosso bairro, certo? E aí, fazendo essa introdução do para começar,
a gente já vai entrar num conceito um pouco mais aprofundado, não tão aprofundado do que é um data logger, né? Justamente, né, após você despertar essa curiosidade nos alunos, né? Então o slide 4 traz justamente isso, né? O que é o data logger? Ele até decompõe o termo data logger em data, que é o dados, e logger, certo? Que é registrador, ou seja, é um registrador de dados, certo? Mostre também exemplos reais, né? Não esqueçam de ser exemplos reais de data loggers. No caso, no slide aqui, nós temos alguns exemplos, alguns aparelhinhos, né? Alguns data loggers aqui do lado direito, certo? Justamente para você conectar a atividade, né, à realidade da escola e à realidade das aplicações profissionais de um data logger, né, no nosso meio. Então, também dê ênfase na função prática, certo? Que é o quê? Registrar variáveis ambientais automaticamente. E aí, aqui também, de novo, a gente chega aqui, ó, nós podemos criar um diário de observações. Então, crie esse diário de observações com os dados coletados do data logger, né? Após você fazer as medições do registro, para você criar esse diário de observações para que eles comparem futuramente esses dados que eles coletaram. Ok? Feito isso, a gente vai para os componentes principais, né, que a gente vai usar, né, que compõem, né, que nós vamos usar para fazer, né, essa medição, esse registro, certo? Que vai estar no slide 5, né, vai listar alguns componentes principais, que são sensores, né, os microcontroladores. Tá aqui no slide, vocês vão ver aqui do ladinho, ó, sensores, microcontroladores, memória, interface, certo? Cabos, etc, né? Então você liste esses elementos chaves, esses componentes principais, lista no quadro, para que eles possam ver, né, para tornar tudo um pouco mais claro e que eles possam estar consultando toda hora, certo? Também façam uma imagem, né, didática, mostrando como esses componentes se integram, como eles se integram com o outro, como que um funciona com o outro, como que eles vão se conectar, ok? E a nossa dica pedagógica é usar exemplos do cotidiano. Sempre use exemplos do cotidiano para comparar, né? Como aqui a gente deu o exemplo aqui de comparar a memória, né? Nossa memória com o caderno, né? Ou seja, a nossa memória funciona como se fosse o data logger e a gente vai fazendo esse registro em nosso caderno, através das anotações. E não se esqueçam de fazer uma pausa, né? Para mostrar fisicamente esses componentes todos e os kits que compõem, né? Não tenham medo de mostrar para eles os kits que compõem, que nós vamos usar, né, do kit de robótica, certo? É importante que eles manuseiem, que eles interajam com ele, ok? Claro que vocês vão explicar para ele como as boas práticas do uso desse kit, certo? Para não acontecer nenhum acidente nem ninguém quebrar nada. E também, ó, garanta que todos os materiais estejam organizados, certo? Então, organize os materiais, teste para ver se todos estão funcionando, né, para não ter nenhuma surpresa na hora da aula e para que eles estejam prontos para a atividade, certo? E depois de falar desses componentes principais, nós vamos para o slide 6, que vão ter as aplicações do data logger, certo? Que a gente vai olhar para além da sala de aula aqui, né? E mostrar as 4 áreas aqui de aplicação real, que está mostrando no slide, né? Que é o monitoramento ambiental, a agricultura, a educação e na saúde, certo? Vamos fazer essa conexão com profissões do futuro e soluções tecnológicas, né? Mostrando que profissões e que soluções tecnológicas o data logger nos possibilita, né, chegar. E a sugestão aqui que a gente dá é dividir a turma em grupos para cada área, né? E pedir grupo para cada área de quê? No caso, a área uma para agricultura, outra para o monitoramento ambiental, certo? Saúde. E aí você divide o grupo nessas áreas e criar um uso para eles inventarem, né? Criarem um uso do data logger para cada uma dessas áreas de acordo com o seu grupo, ok? Isso aí pode ser na sua cidade ou na sua própria escola, certo? Um uso escolar ou na sua própria cidade ou bairro. E aí nós temos aqui um slide que a gente vai trazer também, que vai ser um momento ideal para você vincular esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, certo? Então faça esse link, mostre como a preocupação desse registro, desse controle climático, através dos dados que eles adquirem através dos sensores, são importantes, né, para várias áreas da nossa sociedade, do nosso cotidiano, ok? Mas então, agora vamos para as nossas perguntas interativas, pessoal.
Bom, pessoal, agora nós vamos por na prática aqui, onde nós vamos passar pela essa sessão do Mão na Massa, onde que nós vamos conhecer, né, tentar passar para vocês ferramentas e estratégias para vocês conseguirem deixar essa parte bem interessante para o aluno, certo? Então, ele vai dos slides 9 até 19, né, esse que a gente vai falar, e é para implementar essa parte, justamente essa parte prática da aula, né, desde a programação do MakeCode até a coleta de dados do Data Logger, para garantir o quê? Que o aluno, ele realmente compreendam a estrutura lógica do código e não apenas eles copiem o código, né? Façam aquele copia e cola sem saber o que eles estão fazendo, certo? E também para que eles também conectem corretamente os componentes físicos da placa, certo? Saibam onde conectar o sensor na nossa plaquinha Shield e o microbit também na nossa plaquinha Shield, certo? Continuando aqui na prática, a gente vai desenvolver o código, certo? E para isso, vai ser bom que vocês já tenham todos os materiais separados para que esses alunos, né, consigam fazer sem nenhum atraso, sem nenhuma surpresa, e também para que ao final da utilização do material, vocês se organizem para que eles devolvam esse material de forma. Aí a gente sugere até os teus alunos, né, os alunos monitores, os monitores tecnológicos, como a gente costuma fazer, certo? E aí nós podemos também trabalhar nessa parte da codificação, né, algumas formas diferentes de programar aqui, né? Isso para turmas que tenham uma autonomia maior, certo? Pessoal que já estejam caminhando com as suas próprias pernas. Então a gente traz aqui o exemplo do código como quebra-cabeça, onde você vai imprimir os códigos e entregar para os alunos, para que os alunos eles montem, né, antes. Você pode fazer isso em papel ou mesmo digitalmente em alguma plataforma, para eles encaixarem, né, qualquer plataforma que vocês escolherem. Até o Canva, PowerPoint também dá, você pode usar software para fazer isso. Certo? Então aqui para dizer justamente isso aí, para a gente desafiar os alunos a montar essa sequência, né, correta antes que eles façam no MakeCode, certo? E também a nossa dica aqui é incluir blocos distratores, pessoal. Esses blocos distratores aqui que estão aqui, exemplo, colocar um every 5 segundos, né, trocar ele colocar ele no lugar de 1 segundo. Agora, o que são esses blocos distratores? É justamente esse bloco que atrapalha, pessoal, que confunde. Mas que parece normal, então você vai deixar sem tipo como se fosse uma armadilha, mas não é sendo uma armadilha. Mas a ideia aqui é que o quê? Que o aluno ele precise observar esse código, certo? E com bastante atenção. E observando esse código com atenção, ele vai testar o programa, certo? E vai descobrir esse erro. O objetivo é tentar fazer com que ele descubra esse erro por conta própria, certo? E para ele conseguir resolver, né? Justamente para ele exercitar esse debug aqui, certo, pessoal? Que também, o que seria o debug? É esse processo de encontrar e corrigir os erros dentro de uma programação, dentro de um código, certo? Esse processo chama-se debug. E assim a gente vai evitar a cópia passiva, pessoal. Ou seja, evitar que eles apenas copiem e colem no seu MakeCode, né, no computador. Para isso também a gente dá duas sugestões aqui. Fazer essa pausa reflexiva, que é antes de entregar qualquer código, você pede que os alunos prevejam o que cada um faz. Ou o modo professor, que você já deixa 1 ou 2 blocos faltando e compartilha o código com eles faltando e o aluno vai ter que notar e completar esse código, certo? Tudo isso vai ser um desafio para eles, para engajar eles durante a programação, certo, pessoal? E aí, feita a programação, trabalhado tudo, eles entenderam toda a codificação que fizeram, a gente vai para o nosso paralelo. Se sobrar tempo ao finalzinho da aula, pessoal, incentiva os alunos a extrapolarem esse projeto original, certo? Extrapolar o projeto original no Parallel. A gente dá sugestões aqui, né? Que, por exemplo, sensor de umidade de solo ou sensor de luminosidade, já fazendo gancho, né, com agricultura, geografia, biologia, física, certo? E também, outra sugestão também que a gente dá é integrar esses atuadores, ou seja, colocar LEDs para acionar quando tiver muito calor, né, mudar a cor quando tiver muito quente, fica vermelho, quando tiver temperatura muito baixa, fica verde, digamos assim, certo? E também, isso aqui, essa integração que a gente faz no Parallel, vai servir para integrar com outras disciplinas, né, nesse nosso projeto que a gente está fazendo. Ou no caso, matemática, ou português, arte, certo? Tudo para deixar o aprendizado do aluno um pouco mais completo, certo? Para que eles possam realmente entender, trazer para o seu cotidiano e aprender o que estão fazendo. E no final, pessoal, a gente sugere também, se sobrar tempo, é claro, faça um debate técnico, né? Dá muito bem para a gente fazer esse debate de dados versus privacidade, ou seja, vai refletir sobre o uso, né, e a responsabilidade no uso desses dados que eles coletaram. Todo mundo pode ter acesso, isso é ético, monitorar a umidade aqui em todos os cômodos da escola sem avisar ninguém,
né? Quem vai ter o acesso, quem deveria ter o acesso desses códigos, certo? A esses dados, códigos não, desculpa, a esses dados, certo? Faz essa roda de conversa, ok? Para tudo isso, para finalizar e encerrar com chave de ouro a aula de vocês do Data Logger, ok? E aí, pessoal, estamos chegando ao fim aqui de mais uma aula do nono ano. E vamos para o envio de tarefas, porque nessa aula há o registro de atividades. Então vocês acessem o gerenciador de tarefas para realizar esse envio de atividades. E também, se vocês não tiverem dúvidas de como fazer isso aqui, acesse a nossa playlist de orientações adicionais para saber ter o passo a passo de como fazer, ok? E deixamos aqui no final também nosso material de apoio e a nossa pesquisa de opinião, que é muito bom você dar a sua opinião sobre o nosso planejamento, certo? Para sempre a gente estar melhorando o planejamento a cada dia mais, ok? Tem nossas playlists para vocês pesquisarem o passo a passo de todas as aulas. E, pessoal, aí eu vou me despedindo aqui, fico por aqui e até a próxima.